hoje no podcast do Diário de Caratinga. Estamos aqui com Everton Ferreira Rocha, que eu até conheço desde criança, que eu sou um pouco mais velho. E o Everton é uma das referências, não só regionais, mas em Minas Gerais, no que tange a saneamento. Ele já foi funcionário da Copasa, hoje tem uma outra função, está na linha de frente de uma entidade aí que está justamente nessa questão da privatização da Copasa. Ô, Everton, inicialmente eu pedi para você se apresentasse, porque como você se preparou ao longo dos anos, né? A gente brinca, né? O Everton agora está trabalhando, porque ele só estudou. Exatamente. Né? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui onde eu estudei, trabalhei, a gente foi durante muito tempo companheiro de viagem, aí, das idas e vindas de Bom Jesus a Caratinga. Bom, como o Zé Horta disse, eu sou o Everton Ferreira Rocha, trabalhei na Copasa, daí em 2007 eu brinco, Zé, que eu nasci eu nasci junto com a política nacional de saneamento básico, que é a Lei 11.445 de 2007. Em 2007 eu iniciei minha carreira no saneamento como agente de saneamento na Companhia de Saneamento de Minas Gerais e trabalhei aqui em Caratinga durante quase 12 anos, né? Comecei lá mesmo no peão, né? Sim. Na ponta da picareta e Furando asfalto furando mesmo, né? asfalto, corrigindo vazamento de esgoto, de água. Depois fui para a parte mais de comercial, controlando inadimplência, cortei muita água, fiz leitura, conheço essas ruas todas aí da nossa Caratinga. Eu nasci aqui, mas nós, né, somos de Bom Jesus do Galho, nascido e criado em Bom Jesus, só nasci aqui. Mas tenho um carinho muito grande por Caratinga e depois fiz engenharia civil, ambiental e sanitarista e concluí o meu mestrado no ano passado na Universidade Federal de Itajubá, que eu tratei do modelo de qualidade da água e um mestrado de gestão e regulação de recursos hídricos. E da Copasa eu fui trabalhar numa agência reguladora na em Viçosa, trabalhei lá durante 7 meses, depois fui para a agência de bacia do Rio Doce, que é hoje a AG Doce, né, que é a AGEVAP filial Governador Valadares, e desde 2023 estou nesse desafio de criar e de estruturar, e a gente conseguiu fazer isso, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Ambiental de Minas Gerais, que é a ARSAMB, que surgiu da necessidade dos municípios do Colar Metropolitano do Vale do Aço e do Vale do Aço, dentro, né, do SINVA, que é o Consórcio Intermunicipal do Vale do Aço, de ter uma agência reguladora regional, que a dificuldade dos municípios, Ipatinga foi o primeiro município a sofrer isso, no contrato de programa de saneamento acabar, né, de água e esgoto, e como o novo marco de saneamento de 2020, a Lei 14.026 proíbe de fazer a renovação do contrato de programa, então eu fui com essa tarefa de ajudar a estruturar essa agência. Hoje eu estou como diretor dessa agência reguladora e nesse desafio, estudando aí, né, em Minas Gerais, nos últimos 6, 7 meses, a gente tem vivido uma verdadeira avalanche, uma mudança completa no saneamento básico aqui do serviço de água, esgoto, resíduo e drenagem. E é isso que a gente vai falar aqui durante esse papo que a gente vai bater aqui, né? Perfeito. E vamos que para mim, no meu entendimento, é o assunto mais importante. A questão da privatização da Copasa e como ficam os municípios. A gente sabe que Minas Gerais tem suas peculiaridades. Tem municípios muito grandes, ou população grande, vamos citar Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, mas também nós somos uma região onde municípios são menores. Como que está essa situação? Boa pergunta, Zé. O financiamento do saneamento, ele é muito, sempre no Brasil, sempre foi muito subfinanciado, né? Tem aquela velha máxima que diz que cano enterrado não dá voto, e isso acabou virando uma verdade que o saneamento sempre foi relegado, né? Então, o Brasil hoje nós estamos aqui em Caratinga com tecnologia 5G, mas alguns distritos, alguns povoados não têm tratamento de esgoto. E quando falta tratamento de esgoto, a população adoece. E isso precisa vir à pauta. E não tem jeito de você fazer saneamentos sem o financiamento de longo prazo para as concessões, por isso as concessões geralmente duram 30, 35 anos, para que os investimentos sejam feitos e a população pague isso através de tarifa. Então, nosso primeiro município que viveu isso de uma forma muito
emblemática foi o governador Valadares, que tinha um sistema autônomo. Uhum. Aqui eu não estou fazendo crítica ao modelo, Sim, perfeito. Uhum. tanto que o melhor, né, Uhum. os melhores empresas de saneamento as melhores cidades ranqueadas no Brasil com saneamento é justamente Campinas, que é um Uhum. sistema autônomo, né, o Sim. Sanasa. Uberlândia também é referência. Tem alguns municípios que são referência quando você vê um arranjo municipal, mas as cidades também são referência não só em saneamento, são referência em educação, em Sim, são, transporte. sim. Então, são Uhum, é. cidades organizadas, não só no saneamento. Mas, e por isso que eu vejo que o grande gargalo em Minas Gerais justamente é o financiamento. São aproximadamente. Hoje, o que não falta Uhum, para nós são estudos. Então, hoje nós temos o plano de bacia do Doce, que foi uhum, feito o enquadramento há pouco tempo, em 2023, né? Nós temos um plano estadual de saneamento básico e temos planos municipais de saneamento básico. E a gente fez um levantamento na bacia do Doce hoje, para você ter ideia, para universalizar até uhum, 2033, são necessários aproximadamente quase 9 bilhões de reais para uhum, que sejam feitos atendimento à população de abastecimento de água com 99%, e aí não é só uhum, a área urbana, é a área urbana e rural, e 90% com coleta e tratamento de esgoto, da mesma uhum, forma, não só a área urbana e rural. Para a audiência ter ideia, por exemplo, uhum. Caratinga tem em torno aí de 60 e poucos por cento de atendimento em esgotamento sanitário, considerando todo o município, e aproximadamente 80 a 85% com abastecimento de água, porque apesar dos distritos terem o atendimento, alguns distritos terem de atendimento com abastecimento de água, existe ainda a população que mora realmente na zona rural Sim, né, que não tem nem. e não tem Uhum, acesso. Então, aí quando a gente faz esse recorte da parte rural, aí essa taxa cai e é justamente essa meta que a gente está em busca de cumprir com esse novo marco, que fala em 2033, mas a lei até fala até 2040, uhum, mas a princípio, até é, 2033, os municípios do Brasil, e eu falo de Minas Gerais, que eu acredito até que seja o estado mais complexo, uhum. justamente por aquilo que você disse. Serra da Saudade tem 800 e poucos Sim, habitantes. E você fazer um aparelho para construir um aparelho de saneamento, né, uma ET, não é barato. Para esse município de 800 e poucos habitantes, se você fizer o cálculo, vai dar seus 15, 20 milhões. Porque o sistema uhum, de esgotamento sanitário não é só a ET. sim. Você tem que Uhum. fazer a estruturação de toda a cidade, A cidade até tem. justamente o que Uhum, aconteceu em Caratinga, que em 98 teve o uhum, contrato no governo Zé de Assis, né? O uhum, contrato ele era só da água e foi para o esgoto, e no próprio contrato falava que em uhum. 2001 teriam a ET, né? É. Então, foi feito o projeto, Certo? começou a ser executado em É. 2007, 2008, enquanto eu estava Hum, aqui na Copasa, que foi inaugurado a ET. E mesmo assim, aqui em Caratinga uhum, tem alguns pontos que a gente vê que precisa do sistema eh, de coleta atuar. A gente vê que alguns bairros, algumas ruas são abaixo do nível da rua, e realmente são desafios que o nosso estado enfrenta, porque é complexo você fazer o esgoto subir morro. Então tem que ter sistema de elevatórios, por isso que justamente é o serviço até mais caro que o da água, se a gente for sim. analisar de forma mais Uhum, justa, né? Geralmente você paga o coleta e tratamento de esgoto na porcentagem do valor que você gasta de água. Mas quando você bota na ponta da caneta e faz os cálculos de engenharia, o serviço de esgotamento sanitário é até mais caro mais caro, e sim. Uhum. tarifariamente deveria ser até maior, mas a gente não faz isso porque senão ficaria muito caro, né? Muito caro para a população, né? E Exatamente. você falou questão de cara, a quantidade de dinheiro que cabe esse investimento até 2033. Da onde vem esse dinheiro? Viria esse dinheiro? Bom, Uhum, vamos colocar, como eu uhum, disse mais uma vez, uhum, Valadares, né? uhum, A empresa que ganhou lá, né? Foi a uhum, Egea, que é uma empresa que tem a Itaúsa como um dos fundos, né, do Itaú, tem uhum, o Equipave também, que é um fundo, uma construtora, mas também uhum, é fundo, e tem o fundo de Singapura, que é um capital que uhum, está alocado fora do país, aplicado a taxas de juros muito baixas. Quando vem para o Brasil, né, o saneamento, né, acho que com algum negócio, não só o saneamento, mas uhum, qualquer tipo de negócio, né, o comerciante, dificilmente você vai
encontrar algo que dê mais de 15% de lucratividade. E é o que o saneamento no Brasil está oferecendo, né? De 10% a 15%. Então, esse dinheiro de Valadares, por exemplo, ele tem um fundo internacional, mas muitas vezes vem do próprio Banco de Desenvolvimento, o BNDES. A uma taxa mais baixa, onde a empresa faz o investimento e a tarifa vai sendo paga pela população. Sempre, Zé, a tarifa é paga pela população. Esse investimento ele é estendido ao longo do tempo, do valor do dinheiro, e a agência reguladora, que no caso aí é o meu papel, né, o papel da agência, é fazer justamente esse cálculo, para que exista um equilíbrio contratual. Qualquer coisa que aconteça, né, que possa desequilibrar essa balança, eu vou dar um exemplo muito claro, né? A guerra da Ucrânia, o Estreito de Hormuz, Sim. muitas das coisas que vêm para o saneamento no Brasil, o fluxo, Passam, né? exatamente, Passa pelo o Estreito de fluxo, Hormuz. inclusive, passa lá. E está tendo um risco sério, realmente, se não for resolvido isso com essa questão dessa guerra, do Irã e dos Estados Unidos, o flúor que é usado para evitar cárie nos dentes fica caro. Então, as empresas de saneamento têm que comprar o flúor mais caro e Isso acaba isso acaba refletindo na conta, né? exatamente, Sempre assim. exatamente. Então, é sempre assim. Então, o volume de dinheiro para se fazer saneamento no Brasil hoje, alguns falam que chega até R$ 1 trilhão, porque a nossa situação do estado de Minas é até boa. Da bacia do Rio Doce, depois eu quero até apresentar aqui Sim. uma tela, é um pouco mais delicada. Nossos indicadores estão até piores do E que para o de isso, até Jequitinhonha. desculpa, Não, sem problema. existe dinheiro, por exemplo, daquela reparação da Baía do Rio Doce para isso? Exatamente, Existe exatamente. dinheiro? É nesse ponto que eu acho que a audiência e os gestores, inclusive, têm que ficar muito atentos. Eu brinco que todos os municípios do Brasil hoje queriam estar na Bacia do Doce. Por quê? Existe um recurso de 11 bilhões de reais para ser gasto em saneamento na Bacia do Doce. Estado de Minas Gerais, Estado do Espírito Santo. 3 bilhões e meio no Espírito Santo, 7 bilhões e meio em Minas Gerais. Então, Caratinga, os municípios que rodeiam aqui da microrregião de Caratinga, têm essa possibilidade de entrar no programa do Doce, que é um programa que já tem esse recurso garantido. Sim. Então, por isso que a gente fala que a tarifa vai ser mais módica. Eu até tive com a presidente da Copasa semana passada, com o município de Paba, e eu falei exatamente isso, que na Bacia do Doce é muito melhor para os municípios aderirem ao programa da Bacia, porque o dinheiro para fazer as obras, dos 7 bilhões e meio, não dá para fazer tudo, mas dá para fazer muito. E por isso que a tarifa vai ser menor, que é o dinheiro de reparação. Sim. E dos 200 municípios com sede na Bacia, tem direito a entrar no programa. E a gente quer aqui desfazer um pouco do embaraço que aconteceu, porque o governo, como eu disse, o governo de Minas, ele acabou deixando para os últimos minutos ali do ano de 2025, né, final do ano. Então, se fez a lei da desestatização da Copasa, que é a 25664, a 25668, que regionaliza a lei que regionaliza o Estado. Então, nosso Estado hoje é dividido em 20 e poucas unidades regionais de resíduo sólido e 3 unidades regionais de água, esgoto e drenagem, que é chamada URAED. E a URAED dos municípios que são Copasa é a URAED 1, a URAED 2 municípios que não são Copasa, e a URAED 3 é os municípios que não são Copasa e estão na Bacia do Doce. Então, a gente acredita que mesmo os municípios, a nossa Bom Jesus do Gado, por exemplo, que está na URAED 1, é muito mais viável para ele ir para a URAED 3. Então, isso é muito importante, porque todos esses municípios têm problemas com o Ministério Público, com TAC, com ação civil pública. Tem município que eu não vou citar o nome, mas que tem ação civil pública transitada em julgado, condenando o município a fazer a ET, a tratar o esgoto, com multas diárias. Então, como que a gente, enquanto agência, está auxiliando os municípios? Entrando em contato com o pessoal do programa do Doce, a gente conseguiu contato com a doutora Mariana, que é a coordenadora do NUCARD, que é o Núcleo de Desastre Ambiental. E esses municípios que estão com problemas, tanto de ação civil pública, quanto todos os municípios da região,
da região aqui, infelizmente, tem esse problema, porque, é igual você disse, né? A Copasa tem a água, mas o esgoto ficou para o município. Tem problemas na justiça, ou de ação de inquérito, ou de ação civil pública. Então, o município que entrar no programa do Doce, né, migrar para a URAED 3, aqueles que estão na URAED 1, da Bacia do Doce, terão os seus processos paralisados. Não vai ser arquivado, Sim. não vai ser esquecido, vai ser, né? Não, vai dar um stand-by e vai dar prazo, inclusive nas multas. Tem um município, por exemplo, que estava com mais de 100 mil reais de multa para pagar, em torno de 150 mil, com precatório e tudo mais, e a gente conseguiu, através dessa conversa, né, o município se comprometeu a entrar no programa do Doce, foi paralisado. Então, a segurança jurídica para os municípios que estão na Bacia do Doce entrar no programa, ela é muito grande. Por isso que a gente defende que os municípios aguardem, né? Semana passada, no dia 6 de agosto, a gente teve uma reunião dos municípios da Bacia do Doce com o governador e com a secretária e com a CEO da Copasa, onde eles acabaram pressionando os municípios da Bacia do Doce a assinarem com a Copasa esse editamento. E assim eu digo de uma forma muito tranquila, enquanto agência reguladora, dos municípios aguardarem, esperarem. Porque dos contratos de editamento que a gente teve acesso da Copasa, de alguns municípios, infelizmente, a gente não está vendo aquilo que foi basilar no marco de saneamento. O que foi feito no marco, Zé? O marco, né, a Lei 11.445 de 2007 já obrigava o município a ter um plano de saneamento. Então, todos os municípios aqui da nossa região acabaram ganhando esse plano da Bacia do Doce. E quando chegou em 2020 e foi feito o marco de saneamento, foi colocado o seguinte, ó, os municípios agora têm que ter plano. E as concessionárias, seja de água, de esgoto, de resíduo e de drenagem, mas principalmente água e esgoto, que acho que talvez o que mais afeta de forma direta a população, tem que ter metas, tem que ter planos, programas e metas, um cronograma para você chegar até 2033 com 90% com coleta e tratamento de esgoto e 99% com tratamento de água. E nesses contratos, que a Copasa está transformando em contrato de programa em contrato de concessão, que é um dispositivo da Lei 14.026, a gente não percebeu isso. Então, a gente está ajudando os municípios a melhorar esse contrato da Copasa, os municípios que têm interesse em fechar com a Copasa, mas aqui de forma muito tranquila, da Bacia do Doce, principalmente os municípios de menor porte, a gente está falando para aguardar, por mais que esteja sendo feita essa pressão. A Copasa não pode simplesmente deixar o município, né? Eu vou sair. Vou sair. É um E serviço parece essencial. também que os gestores, os prefeitos, têm até setembro, existe um prazo também chave para eles nesse tipo de Sim. negociação, né? A gente não entende por que foi falada essa data. 27 de setembro, em tese, foi isso. Mas a lei fala 180 dias da desestatização. Aí a gente conta que ela foi desestatizada, se eu não me engano, 16 de junho. Se não me engano, posso estar enganado aqui. Então, na lei fala até 180 dias. E a gente fez até uma matéria sobre isso, o município ele tem que manifestar. Senão, automaticamente é feita a conversão de programa para concessão. Por isso que a gente pede para os municípios ter muita atenção, né? E ver lá a sua caixa de e-mail, procura o secretário do ambiente, para você falar, eu quero negociar, eu quero ver os melhores termos. Porque do jeito que está agora o contrato da Copasa ditado, da forma que está, a gente fala que ele é temerário. É temerário assinar. Pode punir a população, porque a Bacia do Doce, a gente entende que por ter 7 bilhões e meio, a questão tarifária vai ser mais módica. E vai ser feito ou uma PPP, está sendo feitos estudos pelo IFC, que é um braço do Banco Mundial aqui no Brasil, onde já foi feita visita aos municípios, vai ter mais visitas para se fazer, para fazer um diagnóstico, inclusive vai entregar um plano de saneamento regionalizado. E então, para os municípios que querem fechar com a Copasa sem ir para o programa do Doce, pelo menos duas coisas eu oriento aqui os municípios a fazerem. Uma delas é ver a questão do plano de saneamento, e a outra delas é que, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, é a questão da agência reguladora. Por quê? A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, uma agência reguladora, por exemplo, que regula aqui, a NTT, que regula a BR, aqui, 116. Né? A Ecovio Minas ganhou o processo, foram feitas praças de pedágio e
a agência reguladora, a Uhum. ANTT, que faz a regulamentação das praças de pedágio para saber o valor. Então, a agência reguladora, nesse sentido, ela tem que atuar de forma muito territorial, porque a ANTT, ela estando em Brasília, está no contrato da EcoRio Minas fazer a questão do tampar o buraco, Sim, cortar o, sim. cortar o mato. Mato, tudo, Então, né? dá para fazer isso de uma forma mais à distância, porque o Uhum. trânsito é algo muito dinâmico, né? Então, parou Uhum. rapidinho, a empresa tem que ter, e é Uhum. disparado o alarme, dá para você fazer isso via satélite. O saneamento, não. Não, é O diferente, saneamento é né? algo territorial. Se der problema, Uhum. a gente aconteceu isso com Caratinga Sim. algumas vezes, quando tem problema do café, né? Uhum. Aqui ficou impactado, porque né, se muda a característica química Uhum. da água bruta e é paralisado. Então, a agência reguladora vai saber disso depois que já foi até às vezes consertado. Uhum. Esse ponto é importante você frisar pelo seguinte: eu conversando com algumas pessoas, o grande temor sobre a privatização, eu vou falar uma Melhor. palavra mais, a outra palavra é mais complicada para mim. É o seguinte, por exemplo, São Paulo. Desculpa citar o exemplo de São Paulo, onde o que foi privatizado, os serviços estão sendo questionados. Quem fiscaliza no caso da Copasa já privatizada? Aí Aham. está, sai. Aham. Isso aí dá um grande Uhum. problema, porque quem escolhe o Uhum. regulador é o titular, e o titular é o município. Eu brinco, né? A gente estava falando de estrada, né? Da NTT. Uhum. A estrada, ou ela é federal, ou ela é estadual, né? Sim. As Aham, sim, vias, né? sim. Aeroporto, geralmente é Uhum. federal, aí tem a Infraero e tal. O Uhum. saneamento não, é um único serviço crítico, né? A gente Uhum. chama de infraestrutura Uhum. crítica, porque é básico, né? Uhum. Você tem que ter isso Sim, para ter civilização, para as Uhum. pessoas não adoecerem, né? Tem E aquele dado, né? A cada digamos, real exatamente. investido, né, na água, são menos 5 que são gastos na saúde, tudo isso, né? Exatamente. Exatamente. A gente teve experiências terríveis na Europa com a peste Não é, bubônica, é tudo a questão cólera na China. Então, Não. as doenças de veiculação Hum. hídrica, inclusive eu fico até um pouco emocionado, porque a Uhum. minha avó, mãe do meu pai, ela Uhum. faleceu com doença de veiculação hídrica, de Aí. hepatite, né? Ela lavava roupa Sim. lá em Bom Uhum. Jesus para as Uhum. famílias, e eu me sinto até um Uhum. pouco predestinado a tratar de saneamento. Uhum. E assim, a gente está falando realmente de vidas humanas, e a Uhum. regulação do saneamento acontece no território. Uhum. E quando a gente fala do modelo Sabesp, para e pensa, Zé, o modelo Sabesp, inclusive a mesma empresa que entrou como sócio de referência da Sabesp, que é a Equatorial, ela Uhum. entrou como sócio de referência da Copasa, né? Ela pagou quase 7 bilhões para entrar Uhum. na Sabesp, em 15% e pagou um pouco mais de 5 bilhões e Uhum. meio para entrar na Copasa com 30% de sócio de referência. Lá, dos 640 municípios, mais ou menos, que São Paulo tem, 300 e poucos era Sabesp e 300 e poucos eram. São Paulo tem um Uhum. municipalismo muito. Serviço autônomo lá, né? Isso, tem muito. Uhum. Metade do Uhum. estado é praticamente de serviço municipal. Lá teve uma conversa mais franga com os municípios, Uhum. porque o titular do serviço são os municípios, né? Então, apesar de lá realmente estar tendo Algo que algo, contrapõe a Minas Gerais, quando a maioria absoluta é é a Copasa, Copasa. e a Copasa Uhum. sentou com a MM, a Copasa sentou até com o Tribunal de Contas, mas ela não sentou com quem tem o contrato, que é o É. município. Então, os prefeitos agora, né, Uhum. foram, igual eu falei, teve essa reunião semana passada que ou entra na Copasa agora ou a Copasa sai. É. Eu não estou falando que foi assim Entendo. que foi a conversa, não, Digamos mas em assim, mas suma, em linhas gerais foi dessa mais ou forma. menos foi essa conversa. E a gente sabe que Uhum. não pode. Né, a Lei Existe. 8.000, se não me engano, Uhum. 8.927, algo assim, ela Uhum. proíbe um serviço essencial Uhum. da empresa, tem que continuar operando Uhum. até, de forma emergencial, até se fazer uma licitação. Então, até o modelo da Sabesp, que era uma empresa superavitária, que eu até Uhum. não vi muito motivo para Ah. privatizar lá, o Tarcísio privatizou do governador, por quê? A Sabesp conseguia fazer até 56 bilhões de investimento, Ah. mas ele queria, né, Uhum. e acelerar os investimentos para até 2029 os municípios paulistas universalizarem, e Uhum. gastaria 66 bilhões. Né? Aí a conta que eu faço, a gente pode até projetar Sim, sim. aqui, você pode depois Daqui a projetar pouco aqui, tá próxima já, a gente sim, já vai. é,
Em Minas, o cálculo é em torno de 66 bilhões para Hum, fazer a uhum, universalização. E dos 853 municípios, 637 são Copasa. hum. Então, a gente está falando aí de mais de 80% do Estado, que vai dar aí mais de 50 bilhões. Hum, É, é muito complicado essa questão da privatização da uhum, Copasa, porque lá na Sabesp, o uhum, poder tinha um valor. Ela é uhum, mais, vamos falar assim, ela tem condições financeiras mais fortes, mais condição de endividamento, a questão uhum, de alavancagem que a gente fala, né, quando a empresa tem uhum, condição de fazer esses investimentos de uma forma muito mais uhum, rápida e ao longo do tempo recebendo, né? Em Minas a gente não tem isso, então essa pergunta que você fez é uma pergunta, uhum, eu enquanto agência reguladora fico muito preocupado, porque uhum, nossos municípios, mais da metade, não tem uhum, nem coleta direito, né? E dos que são coletados, né? Até coleta tem uhum. até 60%, mas na Bacia do Doce, por exemplo, só 28% de tratamento de esgoto. Então, Muito pouco, né? todos os Uhum, dias são mais de 100 piscinas uhum, olímpicas que são lançadas nos tributários do Rio uhum, Doce e no Rio Doce por falta de tratamentos, uhum, os mananciais sendo poluídos. Então, isso é uma pergunta muito boa de se uhum, fazer, e a gente vê que no uhum, modelo Sabesp, apesar de eu achar que não precisaria uhum, privatizar, foi privatizado, mas lá teve uma concordância entre os municípios e a uhum, Sabesp, antes até da privatização. Aqui em Minas, a gente vê que uhum. foi de uma maneira um pouco mais assodada, como eu Ah, disse. sim. A, Uhum, a lei de privatização uhum, da Copasa, como a Assembleia votou ao longo do ano, foi feita, uhum, se eu não me engano, 24 de agosto, de dezembro de uhum, 2025, e a lei de regionalização, a lei que reorganiza a ARSAI, no dia uhum, 24 também de dezembro de 2000, ou 23, enfim, poucos dias para uhum, o Natal. Então a gente vê que foi feito realmente uma força-tarefa e que os municípios que são justamente os titulares, o poder uhum, concedente, que vai falar para a concessionária, ó, eu quero essa agência e o meu uhum, contrato tem que ter essas metas, esse cronograma para ter coleta e tratamento de esgoto como o Marco quer, não teve. Então, eu uhum. acredito que isso sim foi feito de maneira saudada pelo Estado de Minas Gerais. Ah, perfeito. Roberto, vamos agora falar sobre os dados. Na edição, você pode até usar seu celular se tiver aí para pegar os dados. Na edição, a Nayara vai colocar na tela para quem está nos assistindo, né, sobre os números. Você pode chegar, usar esses números e explicar para a gente, Sim, fazendo favor. vamos lá. Aí, quando for da edição, a Nayara faz isso aí para a gente. Vamos entrar Uhum, é, uhum, esse primeiro aí, dashboard financeiro, uhum, que é o primeiro, uhum, esse primeiro HTML aí que eu enviei. Esse uhum, dashboard, ele mostra o desafio que Minas uhum, Gerais tem, a uhum. engenharia financeira por trás da universalização. Sim. Por isso que eu digo que, apesar Uhum, de no norte, por exemplo, uhum, tem alguns estados, né? Amapá, que tem um pouquíssimo tratamento de água, quase nenhum tratamento de esgoto, mas você vê que é um estado que tem, sei lá, 16, 20 municípios. uhum. Então, É. a universalização, tendo Uhum, investimentos que tem uma empresa, uhum, né, uma concessionária que tem a condição de fazer esses investimentos, não vou falar que dá para chegar a uhum, 2033 universalizado, mas o desafio de Minas é muito maior, uma uhum, vez que nós temos, como eu disse, né, uhum, 853 municípios, desses 853, uhum, 637 ou 636 são Copasa. E uhum, vindo mais para o nosso bloco do doce, a gente uhum, vai ver que a Copasa tem mais ou menos essa uhum, dominância também, né? Dos 200 municípios elegíveis para entrar no programa do Doce, uhum, 137 tem operação Copasa. E desses 137 que tem uhum, operação Copasa, 25 tem, 25 ou 26, tem também esgoto. Então fica sobrando aí em torno de uhum, 110 municípios que só tem água. E desses, uhum, né, que tem água e esgoto, desses uhum, 25, apenas 8 têm ET construída. Então a gente vê que até dentro da Bacia do Doce, mesmo os municípios que têm um contrato, a gente pode falar aqui de Iapim, por uhum, exemplo, de Mutum, que tem um contrato de água e esgoto, mas não tem ainda uma ET fazendo o tratamento que é o objetivo finalístico de você, né,
ter um sistema de esgotamento sanitário. Você faz a coleta, você transporta, você faz o tratamento e tira a carga orgânica, aquilo que está poluindo, e lança no manancial o efluente tratado. E esse efluente tem que ter condições mínimas aí, e alguns indicadores de, né, fósforo, tem que ter menos nitrogênio, tem que ter menos coliformes, diminuir a quantidade de bactéria, diminuir a quantidade de sólido, suspensão. Então você tem que levar para o município, essa infraestrutura não é fácil. Não é fácil. Eu estava observando, por exemplo, no estudo aí, você explicar, quando fala assim, por exemplo, de Caratinga. Posso ligar quando a gente está em Caratinga, vamos falar Sim, aqui, claro. fala do potencial elevado. O que significa esses dados aqui? Tem vários números aqui, né? Sim, Falando que Caratinga, desse modo analista, tem um potencial elevado para ter essa implantação que você disse aí? exatamente. Uhum, Caratinga, uhum, a gente pode dizer que é um uhum, município base, é um município superavitário, uhum, onde se pode criar, por exemplo, uma região de saneamento aqui na região. Eh, Segundo uhum, informações, né, existem aproximadamente de 80 a 100 municípios que a Copasa identificou que é viável ela continuar. uhum. Inclusive, E Caratinga seria um desses. essa informação é Uhum. informação até quente, né? Sim, A é gente tem verdade. que, tem que, tem que inclusive, averiguar. Não Uhum, estou aqui uhum. afirmando nada. Sim. Aham. São a Uhum, gente que está na agência e uhum, eu estou uhum, partindo de lá, está passando por esse processo de concessão. Chegam algumas informações para uhum, nós que tem sim uma proposta aí uhum, para vir para esses 80, 100 municípios que são uhum, superavitários, uhum. para renovar esse contrato da Copasa. O contrato da Copasa em Caratinga vence em 2028, Uhum. dezembro de 2028, Bem próximo, daqui ainda dois. nessa Aham. legislatura, né? É. Então, o prefeito, doutor Giovanni, ele tem que Uhum, pensar sobre isso, né? Se ele tem essa uhum, opção de poder renovar até 2073. Essa é a proposta que a Copasa uhum, fez. Segundo informações aí da CEO da Copasa, uhum, isso pode ser feito porque o contrato mais longevo da Copasa é com o município de Contagem. Na época, uhum. quem fez esse contrato foi até o Nilton Cardoso, que era prefeito de Contagem. Sim. Em 1973, então ele deu É. 100 anos para a Copasa operar. Então, vence em Uhum, 2073. Segundo informação dela, os contratos de concessão agora que vão ser uhum, transformados de programa de concessão, pode ir até 2073 por causa uhum. disso. E Caratinga é um município superavitário, é um município viável, é um município que a gente tem aqui todo Uhum, ano uma geração de caixa que a concessionária consegue ter, uhum, né? É um município que tem coleta e tratamento de esgoto na sede, e coleta, abastecimento de água, tratamento de água uhum. em todos Os na distritos, maioria né? dos distritos, isso, eu não Sim. sei se em todos tem, se eu não Uhum, me engano, a Ilha do Rio Doce está para ser implantado, o é. Parque do Vale também ainda não Uhum, tem, mas eu sei que o Porto Seguro uhum, tem, se eu não me engano, Cordeiro de uhum, Minas não tem, mas a maioria dos distritos tem o tratamento de água da Copasa. Então, é viável para a Copasa renovar esse contrato. sim. Mas também é viável para o município de Caratinga parar e pensar que ele pode fazer igual o Uhum, governador Valadares. O governador Valadares ele colocou uma outorga onerosa de aproximadamente 48 milhões para concessão, né? E 1,3 bilhões de investimento. Então, o governador Valadares, para ter tratamento de água em todos os distritos, melhorar o sistema de abastecimento de água do governador Valadares e implantar o tratamento de esgoto, vai custar em torno de 1,3 bilhões. E mesmo assim, a EGEA pagou 385 milhões de outorga onerosa, sendo que o mínimo era uhum, 48 milhões. Então, foi mais de 700% de uhum. ágio, né? Então, Caratinga também tem essa possibilidade. Inclusive, foi mandado para o pessoal de Caratinga, a gente está em conversa para Caratinga entrar na SAMB, né? Já foi feita uma Sim. conversa muito adiantada e Uhum, essa é a tendência. uhum, E a Copasa tem bens reversíveis não uhum. amortizados, que é o quê? Os investimentos que a Copasa fez ao longo do tempo, que ela não conseguiu recuperar na tarifa. Isso estaria em torno aí de 180 a 200 milhões de reais. Mesmo com esses ativos que não foram indenizados da Copasa, é viável para o município de Caratinga fazer um processo de concessão
e colocar uma outorga onerosa. Por exemplo, Uhum. eu quero aqui 100 milhões de outorga onerosa, porque o município de Caratinga, ao longo do tempo, a gente acredita que a tarifa possa dar até mais de 2 bilhões de reais. Então, essa outorga onerosa é justamente um dinheiro que a concessionária dá para explorar o serviço, sendo que o serviço vai ter é um contrato superavitário. É um Sim. contrato que Uhum. pode, inclusive, suportar uma regionalização aqui ao redor, né? A gente tem Bom Jesus do Galho, tem um contrato vencido, Corpo Novo, Pingo d'Água, Dom Cavate, Vargem Sim. Alegre. As cidades Todos todas em esses torno, né? municípios a gente está fazendo estudo, porque Uhum. tem contratos vencidos. Inclusive, foi Uhum. mandado para o Uhum. município desse aí, não vou também ali revelar o nome por Sim, é questão questão ética. ética, mas a Uhum. Copasa quer aditar um Uhum. contrato que venceu em 2017. Uhum. Então a gente vê que isso é um pouco temerário também. Lá no sul foi feito isso com a Corsan, né? A EGE comprou a Corsan e alguns municípios que estavam com o contrato vencido, se falou também que porque não teve descontinuidade do contrato, a empresa Uhum. continuou operando, ela pode continuar a operar por mais 47 anos. Mas isso é muito temerário, a gente está fazendo alguns auxílios aí para os municípios da ação de uma forma bem informal, no sentido de ajudá-los, porque nós Uhum. temos, né, o nosso jurídico, nossa parte econômica, nossa parte de engenharia técnica, que tem capacidade técnica para analisar um contrato desse, mas a gente ainda não viu constitucionalidade, inclusive, nesse aditamento do contrato Sim, está tem uma vencido. E você poderia falar da região aqui, por exemplo? Vocês já tiveram contato com quantos municípios? Quantos prefeitos, assim? Praticamente todos? Praticamente todos, Todos, né? 50 e poucos municípios aqui da região, a Uhum. gente da bacia do Rio Uhum. Caratinga, praticamente todos, né? O Rio Piracicaba, Uhum. parte no Uhum. finalzinho ali, né? Todos também. Uhum. Bacia do Rio Uhum. Santo Antônio, né? Onde o Simva tem atuação, né? Sim. Desde lá de, né? Aquela Uhum. parte ali da região do Rio Doce, Resplendor, é, Diego Uhum. Caldas, Almítar, Mirim, até vindo aqui para o lado de Caratinga, um pouco para o lado lá do Vale do Aço, são em torno de 50 e poucos municípios. Sim. A gente conseguiu ter acesso aí a todos Uhum. os contratos, a gente Uhum. atua basicamente em resíduo sólido hoje, porque a Copasa, Uhum. no contrato de programa, ela coloca a Arçai como reguladora e até onde a gente tentou ir, né, com o município de Santana do Paraíso, por exemplo, a gente tentou regular o município de Santana do Paraíso em água e esgoto, mas a gente não teve uma Uhum. resposta positiva da Copasa, então a gente atua basicamente por enquanto em água e em resíduo, né, e Uhum. drenagem, mas com essa nova Uhum. oportunidade que os municípios estão tendo de fazer esses contratos de concessão e o prefeito ter que assinar um aditamento, a gente está orientando os municípios a trocar de agência, sair da Arçai e vir para a Uhum. Arçamb, inclusive, Zé, mais um Uhum. merchandise aqui, Pô, mas fica à a gente tem vontade. que falar a verdade, Uhum. nossa taxa de regulação é 20% abaixo da Arçai. Uhum. Então, até Uhum. a gente vê muito Uhum. que o órgão de controle ele fala muito da vantajosidade, né, do Uhum. recurso público. Ele tem que ser o mais vantajoso possível para a gente respeitar aquilo que é colocado como imposto nosso. Então, nós temos, inclusive, essa vantajosidade de ser a nossa taxa regulatória 20% mais baixo do que a Arsai hoje cobra. Ué, tem um assunto tão interessante, se pudéssemos, a gente, né, passaria horas e horas aqui falando sobre isso, porque é o seguinte, isso é igual você falou, não é só questão econômica do município, é questão de saúde pública, acima de tudo isso, é questão da qualidade da água. Mas nós temos nosso tempo, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, aí fica à vontade. José, muito obrigado Ah, pela oportunidade. Realmente, saneamento é algo que mexe com todos, uhum, né? De todas as classes uhum, sociais, de todos os nichos políticos, ideológicos, sim, de gênero, de raça, religião. Então, quando a gente fala de saneamento, a gente fala da sociedade como um todo e é algo basilar. uhum, Por isso que eu acredito que a grande oportunidade da Bacia do Doce, que tem só uhum, 28% de esgoto coletado e tratado, e a gente chegar a 90% com esse indicador, a gente precisa realmente de ter esse auxílio da repactuação. E eu acredito piamente que esse recurso, de forma muito tranquila, mas de forma muito convicta, é necessário para os municípios de menor porte.
que é a maioria, né? Dos Sim. 200 municípios da Bacia, a maioria absoluta tem menos de 10 mil habitantes. Então, a gente quer deixar muito claro aqui que é muito viável. A gente tem a nossa agência reguladora em Ipatinga, né? Temos lá o nosso atendimento, os prefeitos que tiverem dúvida, os gestores, até a própria população, temos um canal aberto no nosso site, que a gente vai deixar aqui à disposição para que vocês acessem, o nosso telefone também, e deixar esse recado, né? Analisem de forma bem criteriosa o contrato de editamento, o contrato de concessão que foi enviado da Copasa para os municípios. A gente acredita piamente onde não existe o esgotamento sanitário, os municípios do Rio Doce, da Bacia do Doce, não fazer esse aditamento com a água e esgoto, faz só com a água, se você quer renovar com a Copasa e quer, né, fazer essa concessão com a Copasa, mas o esgoto deixe com a Bacia do Doce, porque inclusive vai ter uma segurança jurídica muito maior para os municípios que têm problemas jurídicos, né? Tem a doutora Mariana, a agência reguladora tem um canal aberto para a doutora Mariana para fazer esse contato. E a gente se coloca à disposição para que os prefeitos, os gestores, a população saiba que nós temos hoje um cometa Halley passando na nossa região, que é essa repactuação que vai ser feita através do modelo de PPP ou de concessão que a gente acredita ser o melhor para que o município alcance a universalização e tenha a modicidade tarifária. Tenham as tarifas mais baratas, que não é fácil pagar tratamento de esgoto, como eu disse. É um serviço que custa muito, é caro, e você fazer essa recuperação, mesmo ao longo de 30, 35 anos, a tarifa ela vai ficar mais cara para a população mais carente, e a gente acredita que a população do Doce tem que ter esse desconto, porque nós sofremos um desastre, o maior desastre ambiental do Brasil, um dos maiores do mundo, e nada mais justo do que a gente ter um meio ambiente equilibrado, mas pagando tarifas módicas, e a gente acredita que o modelo Copasa não atende, e o modelo do Rio Doce, sim, esse sim, atende os anseios da população, dos gestores da Bacia do Doce. Perfeito. Muito obrigado, Everton. Até a próxima.